Fala galera, estamos começando aqui mais um Blitz Podcast. Eu sou o Cleiton Vitor, você já sabe, eu sou o host desse podcast de hoje e hoje a gente vai bater papo com um franqueado nosso Start, que é o modelo home office da Somultos, é o nosso primeiro franqueado Start que visita a gente. Hoje a gente vai receber Felipe Gabriel, o nosso franqueado da cidade de Extrema, Minas Gerais, quase chegando ali em São Paulo. Então vocês vão ver que ele tem um sotaque um pouquinho puxado já para São Paulo. Espero que ele seja corintiano tanto quanto eu. Vamos perguntar isso durante o nosso bate-papo de hoje. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você já se inscrever no canal aqui do Blitz Podcast para que você fique por dentro de todos os vídeos, todos os episódios que saem. Né? A gente está soltando bastante corte agora, então pelo menos aí 2, 3 vezes por semana tem corte. O nosso vídeo completo do podcast, os episódios, eles saem aí a cada 15 dias, tá? E se você quer ser um franqueado da Somultos, já vou deixar aqui na descrição o link da página para que você fale com a nossa equipe de expansão. Quem sabe, depois de ouvir a história do Felipe, você não se inspira e também vem fazer parte dessa família Somultos, beleza? Agora vamos começar. Felipe, primeiro, prazeraço te receber aqui, né? No carro você veio me contando um pouco da história de como foi para você chegar aqui, foi difícil, então sinal que você estava querendo bastante participar e eu gosto muito de receber gente que tem vontade de estar aqui, de participar. Então, agradeço demais a sua presença. Pode dar um bom dia para o pessoal aí, fica à vontade, mandar um beijo para a esposa, para o filhinho, né? Certo. Mas, e já emenda dizendo para mim, por favor, Uhum. quem é você? Quais são as suas formações? Eu vi que você tem mais de uma formação. Conta um pouquinho sobre você para a gente aí, depois a gente vai falar da sua trajetória profissional. Certo. Bom dia, Bom Cleito. dia. A Luísa também, que é da equipe, que nos acompanha. Bom, muito feliz, queria muito mesmo estar vindo para cá. Foi um pouco difícil, não Sim. dormi essa noite, mas realmente queria estar aqui, conhecer toda a equipe de expansão, a equipe de elaboração, de um monte de coisa. Tem Aqui é bastante todo um equipe. processo, todo um processo. Vamos lá. Formado em Direito, formei em 2023, casado, Michele, fisioterapeuta, tenho minha grande pequena Laura e minha menina, que minha esposa está gestante de 6 meses, a Maitê, Mais uma aí. mais uma, para entrar na equipe Só Multas, né? Fazer o marketing aí. E assim, formado em Direito, eu sou formado em Gestão e Segurança Pública e Privada, que ao longo da minha faculdade sempre priorizei em focar na Polícia Militar, de Minas Gerais, mais necessariamente dizendo. Pós em Direito Militar também. Então, assim, meu embasamento com legislação não é pouca, né? É bastante. Mas, então, assim, eu consigo fazer toda pegar tudo e usar para o direito de trânsito, que agora eu me especializei, né, nas Só Multas, pelas Só Multas, e agora eu vou fazer uma pós em direito de trânsito justamente para poder deixar mais embasado, mais fundamentado e também garantir a nossa marca, né? E Sim. assim, eu entendo que toda vez que a gente tem uma equipe, somos um, né? Então, independente de Araxá, independente de qualquer loja. Então, somos uma equipe. Então, eu sempre carrego isso, sempre estou falando com alguns franqueados, eu falo muito com o Marcelo. O Marcelo é de BH Castelo. Castelo. Estive falando também com de Araxá, Marco Antônio. Então, são os caras que eu converso bastante, né? Me dão dicas de ouros. E não só eles me dão dicas, como também eu repasso, né? Agora você Porque tá dando dica também, né? tô dando dica, porque o Pablo ele tá, olha, Felipe, conversa com esse caboclo aqui. Aí, às vezes, tem de Campinas que mandou mensagem pra mim, tem de São Caetano do Sul. Aí, subindo aqui agora no prédio, mais um mandou mensagem. Eu falei, o Pablo tá querendo que eu faça parte da equipe. Tudo bem, vamos lá. O intuito é multiplicar, né? Sim. É agregar e multiplicar. Então sempre tem que ser isso. Eu acho que a gente não pode só guardar pra gente, né? A gente tem que multiplicar se a gente quer realmente que a nossa marca seja reconhecida no país inteiro, né? Apesar de estarmos já espalhados pelo país inteiro, nós temos que estar reconhecido 100%, né? Com certeza. Então assim, eu vejo que é tudo uma equipe. A gente tem que fazer isso daí, tem que fazer mesmo. Então, minha trajetória foi justamente essa. Formei recente, faço realmente algumas diligências jurídicas, mas eu estou focando agora 100% nas Só Multas porque gostei. Então,
focando, porque futuramente minha esposa vai estar comigo. Boa. Então, futuramente também uma expansão, já dando spoiler, né? Provavelmente uma expansão logo em breve. Então, essa é a minha Legal, carreira. legal. Agora conta pra mim, então, como é que foi sua trajetória profissional? Você é um cara novo, quantos anos você Sim, tem? 25. 25. Pô, 25, que nossa, quando eu tinha 25, tinha um pouco, não tinha cabelo não, já tinha acabado. Mas faz tempo. Eu tô com 37, então eu Uhum, já tô um pouquinho mais velho. Mas conta pra mim, no que você já trabalhou, uhum, né, nessa curta trajetória aí de vida, né? Não sei se você certo. começou a trabalhar tão cedo quanto eu Uhum, comecei com 14, sei lá, 13. uhum. Mas conta com o que você já fez da vida, assim, só pra gente poder dar um contexto histórico Tá. aqui. Aos 14 anos de idade, sempre gostei muito de trabalhar com desmontar coisas. Então, sempre tinha uma oficina mecânica que eu morava lá perto em Itapeva, que é uma cidade antes de Extrema, daqui pra lá. E com 14 anos de idade comecei a mexer com carro, era muito bom naquilo. Até os 17 anos eu falei, não, vou fazer engenharia mecânica. Aí deu aquele período de alistamento, e infelizmente não servi o Exército Brasileiro, fui dispensado. Mas nesse um ano de 17 aos 18, que eu estava me preparando para entrar no Exército Brasileiro, eu estudei muito relacionado às forças militares, ao direito, e aí foi onde eu mudei minha cabeça para engenharia mecânica para o direito. Sim. E assim, graças a Deus, hoje eu sou muito bom no quesito direito, né? Você também é advogado, então Sim. cada um tem a sua área específica, né? Sempre fui muito bom em penal, né? Sempre muito bom, aí consegui agregar as outras áreas aí, uma delas hoje é o direito de trânsito. Quando você entra na faculdade penal é legal pra caramba, né? Demais, demais. A Todos gente os, gosta de todos matar os os, outros, né? todos os exemplos que vinha, os mais legais de todos na faculdade era sempre os Só direito penal. penal. Só Era bom penal. demais. Tanto que eu fiz Exato. a minha prova da UAB, eu fiz em direito penal, É, porque não porque eu ia atuar, acho que eu nunca sim. pensei em atuar em direito penal, Hum, mas, cara, eu achava muito legal. E já que eu tinha que estudar muito uma matéria, né? uhum, Na UAB, eu não sei se você teve essa dificuldade, mas eu tive que estudar bastante para poder sim. passar. Uhum, E aí eu fui escolher, falei, pô, eu vou escolher. É porque eu não tinha muito interesse em atuar em qualquer área daquela, assim. Eu já gostava muito de direito de trânsito, sim. que não tem na OAB, Que não óbvio. tem. Mas, cara, eu falava assim, já que eu vou estudar tanto, vou estudar alguma coisa que eu me divirta, Exato. que eu acho legal, assim, que eu vou passar meu tempo bem, assim. Uhum, Pô, eu estudei durante, sei lá, acho que foi uns 90 dias, todos os dias, sem parar para a prova da UAB, todos os dias eu sim. estudava. Eu ainda estava na faculdade, eu passei no oitavo período, passei cedo na prova, Uhum, mas assim, 90 dias, todo dia estudando, e eu juro, não foi difícil, uhum. assim, para mim, esse, Estudar. esse time, assim, porque era divertido, eu Sim. gostava de estudar o direito penal, e o direito penal é legal demais. É. E o direito militar, ele é muito, assim, parecido ali, né? Não é à toa Porque que o meu TCC foi de direito militar. é, Direito penal militar. O meu o TCC direito, foi o disso. direito militar, obviamente, ele tem algumas ramificações ali, mas o direito penal militar é o É. que, de fato, diferencia o direito militar dos outros, né? Exato, exato, Mas é super interessante ver isso. E exato. aí você trabalhou lá atrás, você Isso. gostava de carro, você chegou a trabalhar, de fato, com carro, não? Não, não trabalhei só aos 14 anos mesmo, dos 14 aos 17. Aí depois entrei na área de infraestrutura de câmeras e alarmes. Sim. Aí trabalhei muito pouco tempo também. Aí fiz curso de empilhadeira, trabalhei com empilhadeira, elétrica, gás, de tudo quanto é tipo. Trabalhei na Ball, que é a fábrica de lata, Uhum. na Balduco também trabalhei. E, e depois eu trabalhei com instalação de internet, fibra ótica. Sim. Então, assim, foi um período muito turbulento, porque foi período de pandemia. Nossa. Então, nós começamos com a nossa sala com 45 alunos e chegamos ao final da nossa faculdade com 10 formados daquela turma, sem contar que Na tinha faculdade. na faculdade, sem contar que tinha 3 salas de direito, aí todo mundo foi embora, uns infelizmente faleceram por conta do Covid, perdemos muitos colegas, e aí dessas 3 salas formamos dessa uma sala ficou meia sala, e Nossa. dessa meia sala só formou 10. Então, assim, foi muito difícil, foi muito turbulento. Nunca pensei em desistir de algo, né? Mas tá aí de uma coisa que talvez eu tenha cogitado, desistir da faculdade justamente porque trabalhando muito, né? E pandemia, era só eu que estava trabalhando, porque minha esposa ela atendia pessoas, né? Fisioterapeuta. Então, até com que ela se torne serviço essencial, Aham. né? Ela teve que ficar em casa.
Então só eu trabalhava, então só eu que tinha que. Se tinha um negócio que era essencial durante a pandemia, era a internet. Exato, exato. Só que nessa época aí eu ainda trabalhava como empilhadeira. Ah, tá. Então, nessa época aí foi muito turbulento. Então, faculdade, híbrido, não híbrido, presencial, não presencial. Então, aí ficava naquela, né? Ficava naquela defasagem lá. E foi muito difícil. Cogitei a esposa não, porque quem para geralmente não termina, né? E É. graças a Deus por ela também, continuei, terminei, nos trancos e barrancos, terminei. Às vezes ia muitas vezes trabalhar virado, ou ia para a faculdade virado, mas dava certo. Não é à toa que hoje, graças a Deus, a experiência que eu tenho foi porque eu continuei na faculdade. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que todo mundo tem uma história na faculdade. Óbvio Sim, que as histórias da pandemia talvez sejam piores do que é. as histórias que se contam, né? Hoje eu tava no café da manhã conversando Uhum, com a minha namorada e a gente tava falando sobre isso, como hoje é fácil para as pessoas a faculdade, assim, porque a maioria das vezes ela é à distância é, e aí as pessoas começam a colocar dificuldade em sim, determinadas coisas que na minha época eu falava assim, cara. Minha época a dificuldade era outra, irmão. Minha época exato. eu tinha que estar na aula, que senão eu tomava pau por falta. Hoje em dia o cara tá no cinema, ele bate o ponto ali na aula O dele QR ali e Code, contou a aula e acabou. é isso. Né? E eu falo, pô, pra mim foi muito mais complexo. E Uhum, não que a faculdade tenha sido difícil. De verdade, eu achei a faculdade um período muito bom da minha uhum, vida, porque eu sempre estava com pessoas que eu gostava de verdade. Eu tinha uma turma que de fato queria muito. A uhum, Laura, por exemplo, que sim, é a CEO da empresa, ela estudou comigo na uhum, faculdade. Então, tinha gente lá dentro que de fato estava se importando com melhorar. Então, eles me faziam uma pessoa melhor. E muito provavelmente, se eu não tivesse formado em direito, nem tinha só multas, porque não, não ia, eu não ia ser essa pessoa comprometida que eu sou hoje. Me fez ser um cara mais comprometido, assim. sim, E acho que as dificuldades que se passam na faculdade te forjam uma pessoa melhor, um profissional melhor. E hoje eu tô vendo que a galera tá macio, a galera é, tá andando na lenta ali. exato. Mas depois desse período turbulento aí, você começou, obviamente, a pensar em empreender. Como é que foi Uhum, encontrar, como que você encontrou, ficou sabendo sobre as suas multas uhum, e como foi esse primeiro contato com a gente aí? sim. Eu, antes de pensar em começar a empreender, eu trabalhava em segurança privada, então eu era supervisor, fui supervisor de 2 empresas lá da região, segurança e vigilância, e eu pensava: "Poxa, eu preciso alguma coisa a agregar, né". Então acabei não só trabalhando como CLT, supervisor na área de segurança privada, aí eu comecei a pegar algumas diligências também, paralegal, fazer Fiz algumas muito. coisas. Fiz muito, Eu entendeu? fiz muito também. Isso. Então acabou que eu falei: "Puxa, recurso de multa talvez seja legal, né, para poder, pensar, entrar com recurso e ser uma coisa para mim, né". E aí em alguma dos meus estudos, caçando lá material para estudar, aí eu vi lá material de uma advogada, e aí de alguma forma apareceu só multas lá. Mas apareceu de uma forma como se eu estivesse procurando só multas para resolver o meu problema, né. Sim. Aí eu comecei a pesquisar mais, falei: "Puxa", só que aí ficou por isso mesmo, ficou por isso mesmo. Aí estudei alguma coisa, cheguei a pegar um processo ou outro, cheguei a pegar uns 2 ou 3 processos, fiz, 2 já consegui ganhar, o outro tá para caducar já. Então entendi como é que funciona ali, só que não de uma forma especializada, né. Sim. Fui porque foi uma coisa que eu E era pensei processo administrativo de trânsito, você tá falando? é isso mesmo, Aham. isso mesmo. E aí eu a um certo dia eu falei pra minha esposa assim, falei: "Ah, tô cansado dessa área de segurança privada, porque é cansativo, né, Sim. é muito corrido, então às vezes se o 01, que a gente chama assim, o 01 viaja, eu sou o 02 e a bronca fica pra mim, então eu tenho que E os aguentar as horários também pontas". não Não colaboram bate, muito? 24 horas por dia, né. E aí eu falei assim: "Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou caçar alguma coisa pra fazer". Aí minha esposa pesquisou lá, eu falei: "Puxa, por que que você não" existe hoje franquias de contador, né, às vezes os cara abre lá uma loja de contador e faz contabilidade. Aí eu: "Puxa, contador, cara, tá bom, vamos pesquisando aí". Aí ela viu lá, só multas. Aí eu: "Só multas? Puxa, parece que eu conheço esse nome", deu aquele flash, né, de lembrança, "parece que eu conheço esse nome, olha aí pra mim". E aí era um dia que eu estava meio um pouco estressado e havia acontecido algumas coisas na outra empresa, né, aí eu falei assim: "Poxa, pesquisei pra mim", não estava muito cabeça. Aí ela falou assim
Ah, parece que é uma franquia. Foi uma franquia? Me conte mais, surpreenda-me. Aí ela foi pesquisando, ó, no Reclame Aqui eles têm uma nota muito alta, tem uma nota legal de elogio, né? Aí eu, poxa, já peguei meu celular. No mesmo momento, já preenchi lá um formulário. E aí no dia seguinte, quem mandou mensagem foi a Carol. E aí comecei a conversar, vamos marcar uma reunião, vamos. Aí, amor, marquei um horário que a gente possa conversar juntos. Aí marcamos o horário, ela parou de atender e corre aqui. Aí a gente começou lá, conversou. O Carol tava até dizendo agora mesmo, não, apaixonei pelos dois, o casal, esplêndido o casal. Os dois pensam junto, né? Geralmente o homem, o neurônio que o homem não tem é a mulher que carrega, né? Normalmente elas têm muito mais que a gente. Exato. E então assim, eu falei, puxa, vou pensar nisso, né? E aí a gente tava com uma reserva guardada lá. Aí eu falei, poxa, a gente pode tentar fazer um esforço, né, para poder comprar uma franquia, que seja start mesmo. E aí a gente conversou setembro, outubro, novembro a gente concretizou e fechamos o contrato. Sim. Compramos. Aí tava naquele embate, né, de dezembro a fevereiro eu ainda tava trabalhando na outra empresa e com só multas ali só tentando entender como é que funciona todas as engrenagens, né? Todo o sistema, o marketing, como é que funciona tudo. E aí eu, puxa vida, eu preciso dar mais atenção ao meu negócio, né? Porque eu tava dando 100%, 200% na outra empresa, e não tava dando atenção na minha. Sim. Aí consegui fazer a negociação, saí da outra empresa, e aí comecei a trabalhar efetivamente em março desse ano. Comecei a trabalhar efetivamente. 100% sua multa. 100% só multas. Então, em março, eu tive 100% de faturamento foi do Bolsa. Aí, março. Aí, abril, eu dei uma parada pra me olhar. Eu falei, opa, o negócio tá dando certo. Mas eu preciso olhar pra outra origem também. Que uma só origem, às vezes, uma hora ela vai dar uma alterada. E aí, comecei a dar tráfego pago, é, indicações, né? Fechar parceria. E aí, mês passado, voo solo. E esse mês, comecei com tudo de novo, nas indicações. Esse mês eu não vendi um AVB. Foi tudo AVA. Uhum. Não vendi um AVB, foi tudo AVA, graças a Deus. Muito bom. Mas essa foi o início do Só Multas. Legal Extrema, né? demais. E como é que foi a sua experiência nesse momento inicial? E aí, falando mais da parte interna ali, Sim. do treinamento, como é que foi essa vivência inicial? Então, como é que você foi recebido pela equipe? Uhum. Como é que foi entender esses treinamentos? Você acha que é legal o processo que existe para treinamento? Como é que você vê isso, na sua opinião? Na verdade, assim, como um bom estudante, né? Eu acho que todo o treinamento que a Só Multas oferece para todos os franqueados ou os pré-franqueados é 100% focado no franqueado. Então, assim, é claro que o operacional a gente começa a entender depois que a gente começa a ir para a rua, né? Mas treinamento, desde expansão, treinamento, o pessoal que dá o curso, o pessoal que tira dúvidas, o pessoal que está lá no Tire Suas Dúvidas lá, eles dão atenção no que você precisar. Às vezes, no que eles não conseguem te atender na hora, me dá só um minutinho que eu já volto. Vai lá e volta. Fala, ó, é isso aqui, ponto. Então, assim, todo treinamento do sistema, todo treinamento no quesito do CTB mesmo, do Código de Trânsito Brasileiro. Porque É, você é advogado, então você é, pode avaliar bem exato. nosso conteúdo, falar, esses caras estão mandando coisa É, aqui que não tá legal. não, mas eu sou um pouco crítico também. De certa forma, eu sou um pouco crítico, né? É que nem eu falo, eu não, infelizmente, eu não segui a carreira militar, mas eu convivi muito com polícia, muito com o militar do exército, da aeronáutica, né? Então, os caras são muito exigentes. Então, não é pra estar lá 98%, 99%, tem que estar 100%. Sim, Até porque a nossa venda tem que estar 100% assertiva, sim, né? Então, nós, como falamos bem, então nós temos que dar toda 100% assertiva. sim. Então, assim, a galera que prepara o franqueado é uma galera extremamente preparada. Então, o que eles falam com propriedade mesmo. Muito bom, muito bom. E aí, você falou de um dos canais de aquisição Uhum. e você usou muito em Sim, determinado mês, depois você até decidiu usar outros, sim. que foi o Bolsa de Leads. Primeiro eu quero saber, você já viu algo parecido com o Bolsa de Leads por aí? Como é que você recebeu a notícia de que tinha um sistema desse, assim? O que você pensou na hora? Me conta como que foi a sua... Porque eu sempre tive essa ideia.
de perguntar isso para alguém, porque eu sou o cara que idealizou lá atrás, Sim. né? Eu e a minha equipe lá, eu e meu sócio, Uhum. Gustavo Chaia também ajudou a gente a idealizar. E aí eu fico sempre pensando, falar, cara, como é que o cara vai receber isso, assim, de ver e falar, pô, legal isso aqui, facilita a vida. Como é que Uhum. é, na sua visão, o Bolsa de Leads? A primeira vez que o Pablo comentou comigo sobre um bolsa de leads, que é uma plataforma que traz os leads para você, eu falei, como assim, Pablo? Me explique-me Que direito. mágica é essa, Não, né? como assim? Explica para mim. A própria franquia vai me dar os clientes? Aí ele falou, não, é basicamente isso. A modo grosso, grosso modo é isso. Aí eu falei, puxa vida. Aí ele falou, ó, a plataforma funciona dessa maneira, é, a recarga é dessa forma, você entra em contato dessa forma, você vende dessa forma. Aí eu falei, puxa vida, se dá um lance inicial lá, e aí tem um franqueado que dá mais, você avalia, dá outro a mais, dependendo do caso, não compensa dar mais que isso, dependendo do caso, vale a pena dar uma brigada a mais, então é uma briga constante ali. Tem dia que tá um pouquinho mais fraco, você consegue pegar os leads com facilidade, tem dia que a galera tá afiada mesmo, tá lá o dia inteiro lá. Então, assim, o uso do Bolsa foi o que, na verdade, deu o start na vida, né? Como tava no nosso briefing, né? Deu start. Então, deu start, eu falei, puxa vida, esse negócio vira mesmo, né? Tem pessoas que procuram tanto só para defender a sua CNH, o seu direito de dirigir, como às vezes também ela não quer efetuar o pagamento daquela infração, né? Ela Sim. prefere pagar, às vezes, um recurso para não pagar a infração. Às vezes a pessoa, o mineiro, muitas das vezes, ele entende, fala, vai ficar na minha CNH, vai ficar manchado, eu vou preferir entrar com recurso para Sim. tirar, e tira, né? Beleza. E aí, ponto. O uso do Bolsa foi mágico, né? Tem um investimento, você tem que aprender a usar, não é apenas só estar lá e dar o lance, você tem que aprender a usar, você tem que. Eu costumo dizer que em tudo há uma especialização. Então você tem que especializar no bolsa. Você vai usar o bolsa, tem que usar ele todos os dias um pouquinho. Todos os dias tem que arrematar um lead, tem que dar o valor, tem que entender como é que funciona o arremate, quem arrematou. É legal, é porque eu acho muito interessante essa sua visão, porque muitos franqueados falam comigo assim, cara, por que você simplesmente não dá o lead para os franqueados? Uhum, Distribui, entrega 2 para um, 10 para outro, não sei o que e tal. Falei, sabe por que eu não faço desse jeito? E eu cobro que seja R$ 20. Eu aposto que sua média no bolso lá deve ser R$ 20, 20 e poucos reais um lead. sim, sim. Que seja R$ 20, porque eu acho que se eu disponibilizar um monte de oportunidade para você, você não vai dar valor, porque você não está pagando por isso. Uhum, Quando você paga, pode ser até pouco, mas se você está pagando, você dá valor. E o valor faz com que melhore a experiência do nosso cliente na ponta, uhum, porque você, enquanto franqueado, vai valorizar aquele atendimento, vai exato. fazer da melhor maneira possível, porque senão você vai falar, pô, tô desperdiçando dinheiro. Se você não faz bem feito, você desperdiça dinheiro, né? Então a ideia de cobrar nunca foi para ganhar dinheiro. Nunca foi isso. Uhum, A nossa ideia de cobrar é para que o franqueado é, acesse com responsabilidade, porque vou te confessar que nos testes, como é que a gente fez teste do Bolsa? A gente tinha 5 lojas próprias na época. uhum, Nossa, nessas 5 lojas próprias eu tinha 40 vendedores, mais ou menos. Aí eu dei um usuário do bolso para cada vendedor meu. sim. Meu vendedor não paga nada, não investe nada, não comprou uma franquia. Ele só Uhum, vai lá trabalhar e receber o salário, beleza? E aí eu falei com eles assim, ó, você tem R$ 50 todos os dias para você pegar clientes. São clientes reais. E aí você escolhe como você vai gastar esse dinheiro. uhum, E aí os leads vinham tipo a R$ 5. Porque como eu dei só 50 para eles, eu não podia pôr 20 porque ele ia pegar pouco. Mas exato. vai lá, usa com responsabilidade. Na primeira semana, o vendedor descobriu um bug no sistema Uhum, que se ele tivesse R$ 1, ele conseguia dar lance em todos os leads. Ainda R$ 1 sobrando, ele podia dar lance em todos os leads. sim. Ou ele arrematava 40 leads de uma vez. Sabe o que começou a acontecer? A gente começou a ter reclamação no Reclame Aqui porque a gente não atendia as pessoas. Porque o cara pegava 40 clientes e ele não dá tempo dele atender 40 clientes num dia. Não. E o que ele fazia? Ele ia atendendo durante a semana. Uhum, Aí daqui 4 dias você ligou pro cliente, o
cara não tá nem aí mais, não quer mais saber de você. Ele Exato. já fez com o outro, provavelmente ele já reclamou no Reclame Aqui, Uhum, porque pode ser que um cara desse tá querendo saber o andamento do processo que ele já contratou. exatamente. O cara já foi pro Reclame Aqui, já reclamou. Falei, pô, tá vendo? É por isso que eu preciso cobrar e, obviamente, não posso deixar com que ele compre muitos leads de uma vez só, porque Exatamente. senão a experiência do cliente não é boa. E na Só Multas, a regra de ouro nossa é o cliente vem em primeiro lugar. É. Porque a experiência do cliente é que vai fazer com que nossa marca, que você falou que gosta muito de defender, vai se perpetuar ao longo do tempo. Então, se você tiver clientes que reclamam o tempo todo, que não veem resultado, que não são bem atendidos, você pode ter a marca mais bonita do mundo. Ela não Uhum, serve para nada. é. Agora, se você tem uma marca forte, com clientes que são defensores da sua marca, que falam bem de você, né? Que vai no Reclame Aqui lá e diz, ó, eu reclamei aqui, mas tá resolvido, viu? O problema aqui foi um mal entendido, eu não estava Uhum, conseguindo acessar e deu certo e tal, que acontece muito. E aí acontece o que aconteceu com você, que é um cara que olhou no Reclame Aqui e decidiu, inclusive, fazer parte da empresa, sim. né? Então isso é muito relevante. Então o Bolsa de Leads ele é um produto pago e vai continuar sendo pago para sempre. Por isso, Uhum, que eu preciso que o franqueado de fato dê valor ao lead, mas não porque eu estou ensinando uma lição para o franqueado, sim. porque com isso a experiência do nosso cliente é melhor. Entendeu? É É, muito legal por isso. sem contar que Cara, qualquer AVB é um tratamento especial. Eu enxergo dessa forma. depende Qualquer só. AVB. Independente. Então, assim, até ainda mais o mineiro. O mineiro, às vezes, eu falo assim: você tá na cidade? Vamos nos encontrar pra tomar um café? Então, você chamou o cara pra tomar um café, chamou o cliente pra tomar um café e fez aquela venda de serviço, ou você chamou ele pra conversa, não, eu vou te ajudar, fica tranquilo. Eu atendi um permissionário esses dias que, poxa, ele falou, cara, pelo amor de Deus, tô desesperado, eu vou perder minha CNH. Eu falei, calma que eu vou te ajudar. Senta aí, vamos tomar um café. Vou comprar um pão ali, pera aí. Voltei, eu falei, vamos conversar agora. O que aconteceu? Ah, aconteceu isso, explicou lá, o maior trágico mesmo. Bom, podemos resolver dessa forma aqui, tá? Eu tô disposto a te ajudar. Ah, é? Vamos. Então tá bom. Quanto que é? Tanto. Ah, não, mas é um valor justo, vai. Eu falei assim, tá, é um valor justo porque assim, se você visse com qualquer outro advogado, que tem alguns advogados que fazem, ele ia te cobrar um valor único apenas por instância. Eu cobro um valor total para todas as instâncias. E eu tenho todo esse tratamento que eu tenho com você. A hora que você quiser me ligar e me mandar mensagem, eu vou te atender. fora que ele pode acompanhar no site. Acompanhar no site. Fora que ele está contratando uma rede de franquia. Então, se Exato. alguma coisa acontecer com você, tem um monte de gente cuidando do processo dele. Não é o Não é só o doutor Felipe. João. Exato, exatamente. Então, ponto, já começa por aí. Aí você ganha o mineiro. A minha próxima pergunta era justamente sobre o seu dia a dia como franqueado. Então, Uhum, como é que você começa o seu dia? Da hora que você acorda, você fala, pô, agora. Porque o seu é um home office. sim. Então, você acorda na sua casa e você já Uhum, pode começar a trabalhar se você sim, quiser. Eu sim. quero saber como que é o seu dia a dia. O que que você faz? Você fala, pô, vou trabalhar. Aí você liga o seu computador Uhum. e como é que é? Me conta. Primeiro eu tomo café com a morena, né? Isso, claro. Aí, Aproveitar os benefícios do home office, né? exato, Tem que exato. E aproveitar. aí ela sempre começa a trabalhar primeiro que eu, né? Ela começa a trabalhar às 7. E o dele é home? Oi? O dele é home office também? Então, ela atende em casa também. A gente montou um estúdio de pilates em Aham. casa também. Então, Ah, ela tá. também atende em Ah, casa. tá ali. Então, ficou os dois trancados em casa, Boa. né? Entre aspas. Foi estratégico. E aí, ela começa a trabalhar primeiro que eu, porque, como sou lutador de jiu-jitsu também, às vezes eu tô no jiu-jitsu, às vezes eu fui sair pra correr. Cara, só falta esse cara ser corintiano, gente. Não tem condição, não. Ele já falou um monte de coisa que ele sabe fazer. Mas não vou contar agora se ele é corintiano, não. Você vai ter que É. esperar até o final. Bom, aí eu ligo o computador. Aí já ligo o computador, vejo os contatos, que como agora tá rodando tráfego pago para minha região ali, então sempre tem um contato já que já tá em andamento ali. Sim. Hoje a gente pode usar dos artifícios, dos benefícios, né, da inteligência artificial, dessa era digital, Sim. para já fazer a nossa triagem ali. Então, o Pré-atendimento ali, né? pré-atendimento. Então, assim, é um pré-atendimento estilo Só Multas mesmo. Para quem conhece ou para quem já teve um bom serviço com a Só Multas, é um atendimento a nível Só Multas mesmo. Então ele já vai triando, já manda o documento, já manda a própria notificação de atuação. Quando eu chego, você tem um tempo pra gente poder fazer uma videochamada, pra gente poder ter uma reunião online? Tenho ou não tenho? Tá, então vou fazer assim. Eu vou te passar em detalhes, em áudio, e no horário do almoço a gente faz essa reunião. Pode ser? Pode, claro.
Então a pessoa ela já sente confiança. Sim. Porque a gente que é o home office, a gente tem essa dificuldade um pouco, né? Porque do mesmo jeito que a gente usa dos artifícios da inteligência artificial para benefício, tem pessoas que usam para malefício. Sim. Então, assim, é fácil uma pessoa pegar uma foto minha ou uma foto da professora Multos, como já aconteceu comigo, uma pessoa até mesmo entrar em contato e, eu preciso fazer isso. Mas tem como só com emplacamento? Não tem. Então às vezes, puxa vida, o que aconteceu, né? Então, às vezes a pessoa ela fica meio que com o pé atrás, né? A mineira é muito disso. Então, sou paulista, mas estou muito tempo em Minas e entendi como é que funciona a cabeça do mineiro, né? Então, não, vamos fazer uma videochamada. Às vezes, se é por edital, captação ativa, olha, edital público, a gente entra em contato, a gente oferece o melhor atendimento e a melhor assessoria para poder sua CNH não ser suspensa, para você não tomar uma infração que futuramente pode prejudicar você. Então, assim, querendo ou não, é o seu bem maior, né? É a sua CNH que é o que traz o sustento para sua casa. Muitas vezes. Exato. Então, assim, vamos fazer uma videochamada, e aí eu vou agendando. E aí o dia vai passando, vou agendando, vou fechando o serviço, já vou assinando o contrato, já vou mandando procuração. Ah, quem que é a Hilda? A Hilda é a nossa advogada responsável pela assinatura, pela defesa. Eu sou responsável pela venda, pelo atendimento, por esse tratamento especial, dúvidas. A Hilda é advogada, no contrato de prestação de serviço sai o meu nome, sai a minha empresa, tudo certinho. Tem o meu Instagram, tem o catálogo do WhatsApp, que a gente sempre prioriza preencher tudo, deixar tudo o máximo preenchido, para quando o cliente não chegar lá, tá só lá, olá, estou usando o WhatsApp Business, né? Não, Aham. preenche catálogo, preenche contato, preenche site. Então, assim, muitas vezes, às vezes é o site da própria sua multa, às vezes é alguma landing page que algum franqueado já tem também. Já cheguei a ver. Então, assim, o dia é esse. Almoço. É horário do almoço ali, o pessoal também tira um tempo para ou preencher o formulário do Bolsa, então já vou arrematando alguns leads do Bolsa. De manhã eu fico justamente por esse atendimento do tráfego. Final da tarde, aí é Bolsa, quem entra em contato, alguma indicação. E assim passa o dia. Finalizou o dia 6, 7. Às vezes eu consigo ver. Os melhores horários mesmo é final do dia, que é o pessoal tá chegando em casa, tá parando para poder pensar no que vai fazer. E aí o dia finaliza feliz. Porque sempre, todos os dias tem alguma venda ali, ou uma pré-venda, né? Ah, beleza, ó, meu cartão vai virar tal dia, que a gente dá essa possibilidade também de dividir esse serviço em cartão de Aham. crédito, Facilitar o pagamento. facilitar o pagamento. Então aí, final do dia, finaliza o dia assim, todo dia tem venda, ou a cada 2 dias tem uma venda, e é sempre assim. Muito bom, muito bom. Luísa, por favor, muda a thumb do nosso episódio para aula de como ser um franqueado start. É isso. Meu irmão, o que você falou aí é perfeito. Modéstia à parte, o franqueado Start fui eu que desenhei, né, Uhum, lá dentro da sua multas. A gente tinha um modelo que era nano franquia na época, que eu também havia desenhado, mas eu comecei a identificar pontos que eu achava que não funcionava legal e uhum, tal. E aí eu fui melhorando o produto e saiu o produto hoje franquia Start. uhum. E eu juro, é exatamente o que você faz que eu pensei no dia que eu estava escrevendo esse projeto. Então, assim, eu até arrepiei na hora que você começou a falar, exatamente tudo que eu pensei era isso. Falei, cara, é só o cara ter realmente uma base sólida de informações disponíveis. Ele Sim, não precisa ter uma loja para ele poder vender. Porque hoje, boa parte das pessoas já está sendo atendida online. E eu estou exato. falando de 2 anos atrás, quando eu fui desenhar esse projeto. Então, até mais. Eu falei, se o cara tiver um WhatsApp bem desenhado, ele inspira confiança. Sim, Se ele não estiver inspirando confiança com o WhatsApp, ele vai ter um Instagram. Se ele não inspirar confiança com o Instagram, ele inspira confiança com uma chamada de vídeo. exato. Se ele não inspirar confiança com a chamada de vídeo, tem o nome dele no contrato, da empresa dele no contrato. E aí tudo vai se amarrando e é um monte de detalhes que vai criando tijolinho por tijolinho a confiança no cliente. E na hora que ele chega no final, você dá para ele o acesso, fala assim, agora aqui na sua multa você tem o acesso da sua área logada do cliente, você pode acompanhar. Irmão, é perfeito. É Exato. exatamente dessa forma que a gente pensou e você tem bons resultados, não é à toa, porque você está fazendo exatamente como eu achei que deveria ser. Obrigado. Parabéns mesmo pelo Obrigado. trabalho que você está fazendo lá. Você está
agora, desde março, Uhum. trabalhando ali full time, 100% só multas. E eu quero saber como é que tem sido para você a experiência financeira do negócio. Porque você, como franqueado Start, você realiza uma venda, né? E o sistema ele faz um split de pagamento. Parte do pagamento vai para você e parte do pagamento vai para a franqueadora, que é quem de fato presta o serviço para o cliente final. Sim. Como é que é para você essa experiência do pagamento? Porque agora você recebe em até 3 dias, né? Isso. Né? Exato. Como é que para você essa experiência assim? Facilita a sua vida? Porque eu vejo que franqueados que não estão dentro desse modelo, eles têm que, às vezes, parcelar para um cliente, esperar o dinheiro cair 30, 60, 90, 4, 5 vezes depois, Uhum. né? Então, isso te traz um dinheiro à caixa presente que talvez te dê Uhum. uma facilidade de trabalhar no dia a dia. Como é que você vê essa forma de pagamento ali? Hoje em dia, como se trata de questões financeiras, e ser humano é 100% capitalista, né? Então a gente está falando de motivação. Então, a partir do momento que eu tenho uma venda agora, eu não me preocupo com aquela venda, só com o pós-venda, porque eu me preocupo com aquele cliente. Provavelmente ele vai me dar mais um retorno futuramente. Então, vendi 100%, eu sei que eu vou receber, acabou. Só que eu sei que eu vou receber dentro de 3 dias, dentro de 3 dias. Porque se o cliente ele faz o Pix agora de manhã, no outro dia já está lá na conta. Então, assim, você fazendo toda uma gestão organizada, isso é 100% motivacional. Então, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender. Quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. É. Simples isso. Essa questão motivacional, eu acho que eu não tinha pensado nisso, mas eu vejo muita gente falando, eu vejo muito a galera do G4 lá falando sobre empresa, empreendedorismo e tal, Uhum, e aí tem uma polêmica muito grande das grandes empresas sobre como trabalhar a distribuição de lucro no uhum, negócio. Talvez pareça-se um pouco com o que você está fazendo. sim, Tem muitas empresas que distribuem lucro para os sócios uma vez por ano. uhum, E existe uma polêmica porque tem gente que já traz a distribuição de lucro de forma trimestral. sim, Por quê? Por mais que a maioria dos sócios hoje trabalhem nas empresas, né? Eu, por exemplo, trabalho na sua multa, eu tenho um aham, cargo lá e eu tenho um salário para trabalhar na empresa. Mas eu também sou sócio, então eu tenho distribuição de lucro dos lucros que a empresa der. Então, tem muitas empresas que hoje já estão aderindo à distribuição de lucro trimestral, uhum, muito pela motivação exato, para que o cara realmente se sinta bem e falando, pô, trabalhei esses 3 meses aqui, o negócio deu certo, só que eu só distribuo o lucro uma vez por ano, então é só lá em março do ano que vem que exato. eu vou receber qualquer coisa. Se o cara tem lá aqueles micropagamentos ali todos os dias, Uhum, eu acho que de fato isso pode ser que traga uma boa motivação para ele continuar trabalhando. Porque pode ser, por exemplo, que você entre no seu primeiro mês de só multas, venda 100% no cartão de crédito, mesmo uhum, que você não parcele, mas 100% no sim, cartão de crédito, e aí você tem, sei lá, 20 mil para receber. Só que esses 20 mil só cai mês que vem, imagina? Pô, é frustrante pro cara, trabalhou pra caramba e ele não tem dinheiro para pra exatamente, fazer nada, né? Então, exatamente. é um bom ponto de vista, assim, gostei de ver essa forma como você vê. Cara, depois de você contar pra gente sua história, sua rotina, sua experiência como franqueado da sua multas, você até deu um spoiler aí, mas eu gostaria que você falasse um pouco como é a sua visão de futuro com a marca, Uhum, né? Com o negócio só multas, porque você entrou como um franqueado Start, sim, tem uns 8, 9 meses que você está dentro da rede, mas uhum, trabalhando de fato, né, 100%, tem uns uhum, 3 meses, 4 isso. meses. Quero saber se você já tem alguma visão de futuro, diferente da forma como você trabalha hoje, como é que Uhum. você vê isso? Mediante organização, e origens que não só o que a era digital pode nos proporcionar, mas também o que a rede nos proporciona, tanto o modelo Store, que é o modelo loja, Uhum. e Office. também o que é o Office, né? Office também, né? Tem O o Store Office e o Office. também, o Store e o Office. Eh, então, assim, o meu ponto de vista é que 100% do que a gente trabalha, a gente consegue futuramente planejar em crescer. Porque a gente não consegue ficar só estagnado naquela meta, né? Então é aquela motivação, a gente sempre vai querer mais. Então, como a franquia ela dá essa oportunidade, então eu vejo que logo em breve na região terá uma loja só multas, uma loja física.
porque ali nós temos Extrema, que é uma cidade 100% industrial, temos as outras ali, a volta ali, que é 100% comerciais. Então, os olhos de quem é empreendedor, os olhos de quem vê cifrão de dinheiro, ou não somente isso, mas como confiança e tratamento especial, fala, poxa, eu tenho que fazer isso para ontem, né? No primeiro, segundo, terceiro mês agora, eu falei, puxa, por que que eu não fiz isso antes, né? Por que que eu nunca pensei em comprar uma franquia do meu ramo de direito, ramo de defesa, antes, né? Apesar pela pouca idade, mas por que que eu não fiz isso antes, É. né? Terminei a faculdade tem 1 ano, 1, 2 anos, né? Mas assim, a gente sempre pensa, poxa, parece que eu perdi tempo. Não, né? Você usou o que você tinha em mãos naquele momento que você tinha. Você fez o melhor que você podia fazer com o que você tinha na época, né? Exato. Então, poxa, Acho que as coisas acontecem na hora certa. na hora Porque certa. muito provavelmente, se tivesse feito antes, pode ser que você não estivesse num bom momento, Uhum, tivesse talvez no momento de estudar lá, e aí você ia ter muito menos tempo para poder focar no negócio. exato. Então, eu acho que as coisas acontecem da maneira correta. Pô, eu tenho um monte de coisa na nossa empresa que a gente faz hoje que eu falo, poxa, se eu tivesse feito isso desde o dia um, Uhum. mas, amigo, no dia um das suas multas, eu não sabia um nada. Eu abri uma porta, eu e meu sócio, abraçado, olhando para a rua, falou assim: o Detran tá ali, nós estamos aqui, tá escrito multa aqui em cima e vamos rezar pra galera entrar aqui dentro, amigo. Exato, Eu sei fazer recurso de multa e você vende aí. É exato. isso. Um dia é diferente de dia um, né? É, É diferente. exatamente. Então, dia um a gente está falando de constância. Um dia é um dia que a gente talvez tenha levantado, feito aquilo e acabou. É. Então, o dia, agora eu tô no dia 90, por exemplo, dos 3 meses que eu tô trabalhando efetivamente, né? Então, eu tô no dia, vamos colocar aí, tô no dia 96, é o dia 96. Então, Aposto que tá melhor que o dia um. nossa, como diz o mineiro, né? Nó. Então, Você falou que não é que você é paulista, é de qual cidade? ih, rapaz, eu vim de uma cidade tanto um pouco que da comunidade, Itaquá, extremo leste. Meu pai é pernambucano, minha mãe também é de Itaquá, lá de Suzano. E a gente não temos empreendedores na família, né? Meu pai, ele, há mais ou menos uns 8 anos atrás, ele saiu da empresa que ele trabalhava, que não foi por ela que nós viemos para Minas, que meu Uhum. pai era encarregado, é uma empresa de papelão em Camanducaia. E aí ele era encarregado lá, nós fomos para Itapeva, que é cidades vizinhas. E aí ele saiu tava tendo corte na época da empresa, e aí teve um dia que ele chegou assim e com 2 caixas de ovo fechada lá, filho, pai vai viver disso. Aí eu, como assim, pai? Vendeu ovo? Aí ele falou, vou vender ovo. Aí eu falei, puxa vida, cara. Aí ele até colocou um doce de leite, um queijo pra vender. E não é à toa que hoje ele tá com 4, 5 cidades circunvizinhas lá, trabalhando lá. Ele trabalhou com venda, trabalha com vendas, né? Ele não tá aguentando mais, vai ter que colocar a gente para trabalhar, porque o serviço aumentou, a confiança aumentou, a credibilidade aumentou. E o ovo tá no peso do ouro agora, né? Exatamente. A qualidade do atendimento, a qualidade do produto, né? Então, eu tenho a quem espelhar, apesar de a gente não ter ninguém que. Minha esposa também não tem, então ela tá há 11 anos aí no ramo da fisioterapia. Assim que ela terminou a faculdade, ela já abriu o próprio negócio. E Ninguém, ninguém ensina a abrir negócio na faculdade, né? ninguém A ensina, galera só rapaz. ensina você a fazer a parte técnica. No direito, E comigo mais foi ou assim. menos ainda, e mais ou menos ainda, É, porque você. falar, irmão, ó, pra fazer uma defesa é assim, Exato, quesito é aqui, recurso é aqui, beleza? Beleza. Falei, mas pra quem? exato, Vou fazer isso pra quem? exatamente. Cobrando quanto? Uhum, Aí você vai lá na tabela da OAB, pelo amor de Deus, aqueles honorários lá, que maluco. uhum. É, E aí mas é legal você ser de São Paulo. Apesar de ser mineiro, eu fui criado em São Paulo, fui criado em Jundiaí, hum, né? Até meus 15 anos eu morei em Jundiaí, né? E aposto que você é corintiano, não é isso? sim, sou corintiano. Ah, tá vendo, gente? Eu não trago franqueado. Você, franqueado que é palmeirense, vai haver um aumento na sua taxa de franquia mês que vem. E corintiano vai ter o desconto do que aumentar para o palmeirense. A gente vai Exato. transferir a renda. Transfere, transfere. Exatamente. E aí não é à toa que eu tenho meu pai como espelhar um pouco no quesito venda, qualidade e atendimento. Então, aí meu pai ali, ele atende toda a região sul-mineira ali, extremo sul ali, atende toda a região, até mesmo a ponta de São Paulo ali, que é Vargem ali,
Em Joanópolis ele vende. Então ele ampliou, vai ter que comprar carro novo, vai ter que comprar van, vai ter que contratar Investir, funcionário, né? vai ter que investir. É. Então é o que eu falo para ele, pai, investir. Faça o que eu fiz, investir. E é o que eu vou precisar futuramente fazer Fazer de novo. novamente, fazer de novo. Porque assim, quando você vai passar para um modelo de store, por exemplo, da sua multas, você precisa ter um ponto físico. Exato, Aí é um ponto físico padronizado, exatamente. com tudo que a marca, né, quer passar para o seu cliente. Então, tem uma mesa padrão, tem uma Uhum, cadeira padrão, o computador que você utiliza é padrão, tem uma placa, uhum, uma porta de vidro, um ar-condicionado. Né? Então, passar para um modelo de loja é um desafio maior, sim. mas também ele te abre uma grande possibilidade Uhum, de, talvez, é, ganhar volume, né? sim. Então, você é um cara que tem um processo muito bom. Elogiei seu processo hoje. A forma como você faz é o que exatamente eu acho que um start deveria fazer. Agora, o processo quando você tiver uma loja é diferente. Uhum, Você talvez tenha outras ferramentas, não melhores ou piores, mas são sim, outras ferramentas. Você tem que mudar o seu processo. exato. E aí vai ter um outro desafio, que, na minha opinião, talvez é o desafio do século, que é lidar com pessoas. Sim. E aí você vai ter uma equipe onde você vai precisar gerar gatilhos para manter aquela galera para cima, animada Uhum. todo dia, querendo tanto quanto você quer, né? E isso é um desafio. Você acha que você já está preparado para poder dar esse passo e trazer gente? 100%. Eu cuidava de quase 60 cabeças na Aham. empresa de segurança. E todos os dias as pessoas, não vou hoje. Aí eu falo, ô rapaz, vamos conversar, deixa eu te ligar. Aí você conversa com a pessoa fala, tá bom, vai, eu vou te ajudar. Porque é aquela, a pessoa ela não vai, ela sente como dívida, ela tem uma dívida com você, né? Então, puxa vida, a gente sempre ajuda a pessoa, por que que ela não vai ajudar a gente? Então, aí eu sempre tive esse olhar humano, né? A gente sempre, por mais que a gente seja defesa, assim, causa, mas, poxa, a gente olha pra pessoa, a gente olha pra causa da pessoa. Eu vou te ajudar, vamos lá, me ajuda que eu te ajudo, ponto. Você falou isso pra pessoa, a pessoa, ela tenho certeza que ela vai te ajudar. E isso eu acho que, apesar da loja já ser uma outra origem, porque é o ponto físico já é uma origem lá, ela mesmo já Ela já gera um canal de venda, né? já gera um canal de venda, então eu acho que lidar com pessoas talvez não seja o problema, né? Então talvez seja apenas uma coisa que eu tenho que agregar agora novamente. É. Eu acho que lidar com pessoas, como eu falei, é talvez o desafio do século. Uhum, Eu te falo isso porque eu lido com pessoas todo dia é, e eu conheço muitos líderes também que uhum, tem muita gente ali em volta e isso é de fato um baita sim, desafio, um desafio gigante. Porque, cara, quando você é muito bom em uma coisa, você pode operar essa coisa. Você pode ensinar alguém a fazer essa coisa, uhum, mas depois você fazer com que alguém faça isso, essa é o suprassumo da exato. dificuldade, na minha opinião. Uhum, Porque ensinar talvez não seja fácil, sim, mas eu acho que é menos difícil do que fazer com que outra pessoa faça. exato. Isso, para mim, é um negócio, porque aí a gente começa a cair num paradoxo que são duas vidas. Sim, Você tem a sua vida e a pessoa tem a vida dela. uhum, Você pode ter problema, você pode ter isso, você pode ter aquilo, mas você sabe lidar com seus problemas. sim, Você pode ter problema pessoal, com família, com não sei o que, financeiro. E essa pessoa também pode ter esses problemas. Só que a partir do momento que ela está na sua equipe, é você quem lidar com os problemas dela. sim, E aí você lidar com os seus e com os dela. Só que 100%. a sua equipe não tem mais uma pessoa. Tem normalmente 5, Sim. 6, 7 pessoas. Eu hoje tenho só uns 100 na minha equipe. Uhum, Cara, é assim, um baita desafio. É um baita desafio. Eu, quando comecei a minha empresa, eu nunca imaginei na minha vida que ia ter esse tanto de gente trabalhando comigo. Mas foi, assim, gratificante ver determinadas pessoas se formando enquanto profissional de verdade, assim. Poxa, a Laura, que estudou comigo na faculdade, ela falou comigo, falou, cara, eu nunca vou trabalhar para uma empresa na vida. uhum, Nunca. Assim, na faculdade inteira ela falou, uhum, eu vou ser juíza, ou eu vou ser delegada, eu vou passar num sim, concurso, qualquer coisa que eu não tenha que trabalhar para uma empresa na vida, porque eu não sei vender. E eu sei que se a pessoa trabalha na empresa, ela precisa vender, independente da função dela dentro da empresa. Ou ela vende, ou ela ajuda a vender. Não tem uhum, gente que não vende em uma empresa. exato. E ela nunca, e não sei o que, tal, tal, tal. Semana passada eu vi ela dando um treinamento de venda. Sim.
Óbvio que passou-se 10 anos depois. Mas, cara, me dá um orgulho de ver que eu consegui montar uma equipe com pessoas que conseguiram se desenvolver a Uhum. ponto de hoje já estar ensinando outras pessoas uma coisa que ela nem imaginava que queria fazer, né? Então, isso é um desafio gigante, assim. Gente, é um desafio muito É, grande. Mas quando bem feito, dá um baita resultado. sim. Não tem nenhum ativo nas só multas que é mais valioso do que as pessoas que estão lá. Uhum. Cara, nós temos bolsa de leads, nós temos o sistema das só multas, nós temos a nossa marca, nós temos a parte física que você conheceu lá hoje. Eu tenho, sei lá, computador, deve ter mais de, sei lá, Exato. 150 computador, com certeza eu tenho. Mas é talvez a parte mais valiosa da empresa são as pessoas que estão lá dentro. Qualquer pessoa que queira chegar um dia e comprar sua multa de mim, eu vou explicar para ele. Falei, irmão, o negócio é o seguinte: isso aqui é muito bonito, a bolsa de leads funciona espetacularmente bem. Mas se não tiver o Pablo, se não tiver esse outro cara, essa menina, a Jéssica, essa outra, essa outra, essa Uhum. outra, essa engrenagem aqui não fecha. Então, essas pessoas são que de fato fazem a empresa ser o que ela é. Exato. Então, é um, é um equilíbrio ali. É a parte mais difícil, mas também é a parte mais gratificante. Sim. Né? Você vê gente se dando bem, é legal demais. Tanto quanto ver um franqueado se dando bem num negócio que eu inventei. Sim. Pô, é legal pra caramba. É muito mais do que dinheiro. É muito, muito gratificante ver um cara sustentando a família dele, pô. É. Tem um vindo aí, já tem uma lá, né? A Laura. É, e sustentando sua família junto com a sua esposa lá, pô, a partir do Uhum. negócio que a gente inventou. Cara, Exato. isso é super gratificante, né? É Uhum. muito, muito legal. É, então, a gente já pode pedir pra Carol te ligar pra gente fazer o upgrade do seu negócio, Pode, né? pode, pode. Tá vendo, Carol? Que dia que sai esse episódio aqui? Vai ser em junho, né? Então eu não vou contar nada pra Carol, não. Deixa ela assistir o episódio. Só pra Tá. testar se ela tá vendo os episódios. Ah, Porque às vezes ela não entendi. tá vendo os episódios, entendeu? Tá bom. Cara, nós estamos já caminhando aqui pro nosso final, tá? Então eu queria que você deixasse. Na verdade, eu queria que você respondesse uma última pergunta antes de você deixar seu recado final. Ok. Qual é o conselho que você daria para pessoas Uhum. que estão buscando só multas para poder investir agora? Um cara que está lá naquela fase que está pensando em preencher aquele formulário, Uhum. tá conversando com a Carol nesse momento, com a Sim. Jane. Então, qual que é o conselho que você daria para esses caras? Tá, eu vou falar devagar, mas já pegue a caneta, o Anota, papel. dá pause. Exato. Dá pausa, tira print, já tira print. É, anote tudo que eles disserem. Confie na Carol, confie no Pablo, confie na Jéssica. Anote o que eles disserem. Estude 2, 3, 4, 5 vezes o que tá lá nas sua multas, lá na plataforma de estudo. Assista, faça as avaliações, refaça as avaliações, que eu encontrei um bug lá que eu consigo refazer. Depois me conta Você como foi. consegue zerar as atividades e refazer. Refaça uma, refaça duas, refaça três. Entenda como é que funcionam as engrenagens, entenda como é que funciona o CTB e todos os prazos. Feito isso, não precisa de mais nada. Aí é só ir pra rua. Muito bom, muito bom. Cara, antes do seu recado final, eu tenho um convite para poder te fazer. No dia 23 ou 24? 24. Dia 24 vai ter a nossa convenção dos franqueados. Essa convenção é um momento muito importante Uhum. para a gente. É um momento em que a Só Multas completa 10 anos. Né? Então, tem 10 anos de história, 10 anos que eu te contei a história lá, que eu e meu sócio abrimos uma portinha lá, né? Sem pensar em franquia, sem nada. Então, Uhum. a gente está indo para essa convenção com mais de 100 franqueados, né? Com um faturamento anual aí de mais de 20 milhões. Sim. Então, assim, é um momento mágico para a gente. Então, eu queria saber de você se eu posso contar com a sua presença lá nesse nosso evento, Uhum. né? Para que você consiga aproveitar. Eu ia falar para você ir lá aprender com outros franqueados, mas agora eu já sei que você vai lá ensinar outros franqueados, bater um papo com a Com o nossa maior rede, prazer. né? Eu quero saber se eu vou contar com você lá. Missão dada é missão cumprida. É, isso aí, muito bom, muito bom. E antes de você ir, eu quero te dar um presente, né? Aproveitar que você é o nosso primeiro franqueado Start, tem um kitzinho aqui da Só Muito Multas obrigado. para você.
né? Em agradecimento à sua participação de hoje, agradecimento pelo trabalho que você está fazendo. Eu tenho certeza que o que você está fazendo lá é só o começo. Eu espero que esse bate-papo de hoje seja um divisor, Uhum. né? Eu quero que você volte para contar até o final do ano. A gente vai voltar para você contar, falar, Cleiton, realmente tudo aquilo que eu planejei deu certo. Ou deu... Pode abrir, pode tirar, fica à vontade. Deixa quieto. É, Eu presente. é, De fato, é, arroz e feijão dá certo. Fazer o básico. O básico, como a gente sempre dizia nos concurseiros, né? O básico aprova. Se você fizer arroz e feijão, é a mesma coisa da OAB. Se você fizer o básico ali, você consegue ser aprovado. muito bom. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Pode deixar seu recado Eu que final aí, agradeço. mandar um beijo para quem você quiser, fazer seu jabá, quiser falar para a galera já seguir você no seu Instagram lá, fica à vontade. Certo, então vamos lá. É, agradeço muito pela oportunidade que o Cleiton nos deu, a paciência que o pessoal do Tire Suas Dúvidas teve com a nossa unidade de extrema. A unidade de extrema ela está crescendo, ela não vai ser apenas de extrema, vai ser de toda a região sul-mineira. Então, aqueles que precisarem, pode contar com a sua multa 100%, tratamento especial, tratamento onde nunca viu igual, tá? Então, quero mandar um abraço para minha esposa, Maitê, pela Laura e todos aqueles que me rodeiam e querem o meu bem, tá bom? Mas, só multas, sua ajuda especializada. Muito bom, muito bom. Faz o corte dele aí pra gente usar nos nossos criativos, tá? Gente, e você que ficou aqui até agora? Aposto que você gostou, você se inspirou com a história, essa aula que foi dada aqui sobre como ser um franqueado Start. Então, tenho certeza absoluta que você entendeu a fundo como é a vida de um franqueado Start e como deveria ser feito, que é assim que é, tá? Caso você se interesse em se transformar em um franqueado da Só Multas, por gentileza, clique no link que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai preencher os seus dados. É o mesmo formulário que o Felipe preencheu, você preenche seus dados lá também, para que você fale com a nossa equipe de expansão. A gente vai poder identificar se o seu perfil é um perfil que se encaixa com o franqueado Só Multas, para que você faça parte da nossa família e tenha sucesso. Se você ficou até aqui, deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Segue lá, @somultasfranquias no Instagram, para que você fique por dentro. Esse mês a gente vai ter feira de franquia da ABF em São Paulo. Só Multas, mais uma vez, pelo 5º ano consecutivo, vai estar com stand lá. Então, quero convidar você para poder ir até essa feira e com diferencial. Eu não venho aqui sem dar presente para todo mundo, né? Então, vou dar um presente para você. Você vai poder ir na conta das suas multas. Então, o ingresso é por nossa conta. O ingresso é caro, viu, gente? É R$ 140 o ingresso lá. Então, a gente vai te dar o ingresso se você se inscrever nesse formulário. Tem uma LPzinha aqui, ó, um formuláriozinho para que você pegue seu ingresso e vá lá visitar a gente, tomar um café. Quem sabe Felipe não vai estar lá para você conhecer ele, bater um papo com ele. Até a próxima, muito obrigado e tchau.